Olá pessoal, meu nome é Célia Miranda e eu sou criadora do projeto Obra Mais Limpa. E hoje eu estou aqui para ensinar vocês o que vocês devem observar para fazer um orçamento. Bom, são muitos detalhes e você não pode deixar de anotar nenhum desses detalhes. Vou te convidar também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, vamos começar. Geralmente, quando o cliente te pede um orçamento, você precisa perguntar se é área interna ou área externa, ou se são os dois. Então eu vou fazer a limpeza aqui, vou fazer esse orçamento e mostrar para vocês da área interna e da área externa, tudo junto nesta residência. Aqui nós temos a calçada, que a calçada é em mosaico português ou pedra portuguesa, tanto faz. É importante que você saiba que para a limpeza de uma pedra demanda mais tempo, então nós vamos avaliar a limpeza desta pedra portuguesa, da calçada, e aqui onde eu estou nós temos uma pedra Miracema, que é uma garagem descoberta. Nós vamos fazer a lavagem desta pedra Miracema, então nós vamos informar ao cliente que este orçamento será um orçamento total, área interna e área externa. Passado isso para o cliente, é muito mais fácil você conseguir realizar este orçamento. Bom, área interna e área externa. Nós falamos aqui da calçada e também falamos da garagem, que é uma área descoberta. Mas aqui nós temos também que avaliar se tem luminárias do lado de fora. Não é o caso aqui. Em algumas casas, nós temos spots. Aqui ainda não foi instalado, mas na parede dá para observar que terão sim luminárias. Depois dessas luminárias, a gente avalia o portão. Tem o portão que ele vai ser limpo, que depois que nós fizermos a limpeza das pedras, o portão terá que ser limpo, porque senão ele vai ficar com respingos de sujidade, de terra, e é necessário que ele tenha essa limpeza. Aqui, nós vamos começar por essa entrada, que também é uma garagem, mas é uma garagem coberta. O que nós vamos avaliar nessa garagem coberta? Sempre em cima nós temos as luminárias, que é necessário observarmos as luminárias. Depois, batente de porta e a porta. Depois, os interruptores. Sempre limpamos os interruptores, as tomadas. Interruptores, tomadas e rodapé. Toda a limpeza do rodapé. E, por último, nós vamos limpar o piso. Observem aqui que nós temos um piso de porcelanato, depois nós temos um granito e depois a pedra Miracema. São 3 tipos de pisos diferentes na sequência. Isso é importante porque cada tipo de piso ele demanda um tipo de produto específico para a limpeza. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente para poder avaliar essa obra e realizar um orçamento adequado. Agora, nós vamos conhecer o ambiente interno. Essa é a sala principal. Aqui no teto, nós temos uma sanca de gesso. É importantíssimo que a gente saiba que precisa aspirar essa sanca de gesso. Imaginem vocês que a obra está parada por bastante tempo, então acumulou muita poeira nessa sanca de gesso. Então a gente vai precisar fazer uma boa aspiração. Então toda a limpeza sempre ela é de cima para baixo. Então nós vamos limpar as sancas, limpar as luminárias. Observem que aqui vai ser instalado um aparelho de ar-condicionado. Então nós vamos limpar esse ar-condicionado,
fazer a limpeza das esquadrias. Esse caso aqui é uma esquadria com pintura eletrostática. Depois os vidros, aspiração das canaletas. Observem que na limpeza das janelas e esquadrias, o tanto de sujidade que existe aqui. Tem respingos de tinta, respingos de textura, então precisa ser muito bem avaliado. Também aqui, nessas soleiras ou pingadeiras, o quanto de respingo de tinta que temos aqui. Tintas maiores e tintas menores. Então, toda essa sujidade deve ser observada para poder compor esse orçamento com bastante detalhes, para que você não chegue ao final da obra tomando prejuízo. Depois da limpeza das esquadrias, das soleiras, nós vamos fazer a limpeza dos vidros. É necessário remover todas essas etiquetas com bastante cuidado para que você não danifique o vidro. Então, observe se já tem algum risco ou tem alguma mancha antes de elaborar esse orçamento. Agora que nós observamos toda a parte da altura, nós vamos observar os rodapés. Então, nesse caso aqui, nós temos o grau de sujidade dos rodapés. Tem bastante tinta nele, em cima bastante poeira, mas esse rodapé é um rodapé com piso porcelanato que imita madeira. E ele tem várias ranhuras. Observando bem, dá para ver que ele tem desníveis e ranhuras. Para a limpeza desses rodapés, você precisa avaliar com bastante cautela, porque é algo que dá bastante trabalho e você vai precisar de mais mão de obra para realizar esse trabalho, essa limpeza impecável. O piso, este mesmo piso, é um porcelanato amadeirado. Observem se a sala, que é o caso aqui onde nós estamos, ela está coberta ou com salva-pisos ou mesmo com papelão, que é o caso aqui. Em alguns locais, nós temos a cobertura com papelão. Já outros, observem, já foi removido o papelão. Nesse caso aqui, nós não temos o papelão. Foi quebrado o piso novamente, porque com certeza aqui vai instalar uma bancada, mas não tem. Então, é importante saber que esse piso vai ter mais sujidade. Quando você entrar para fazer a limpeza, essa parte que não está coberta vai ter mais dificuldade para a limpeza. Bom, nós falamos inicialmente que toda a limpeza ela é de cima para baixo, então ali já falamos das sancas, aqui também já estão instaladas algumas luminárias. Tudo isso é feito a limpeza primeiro, dando sequência sempre nas janelas, não importa o tamanho, que aqui também tem janela, vidro. Depois a porta. Aqui nesse caso, toda a porta nós fazemos a limpeza. Limpamos as maçanetas, porque muitas maçanetas não são cobertas e elas possuem respingos de tinta. Então, importantíssimo avaliar se a maçaneta não está com respingo de tinta. Na lateral, nós temos aqui esta fita protetora que nós fazemos a remoção dela. E mais para o final, não menos importante, nós vamos avaliar as dobradiças. Alguns pintores, eles pintam a porta no local e eles deixam muita sujidade de tinta nas dobradiças. Não é o caso aqui. Mas, em cima da porta, dá para observar o grau de sujidade que existe. Muita poeira acumulada. Então, observamos esses detalhes para que no dia da limpeza, nada disso passe despercebido. Agora estamos no espaço que será uma lavanderia. Aqui com certeza vai ter instalado um tanque, uma pia ou armários. Então, toda essa parte aqui do revestimento de parede, a gente tem que observar. Também os interruptores. Essa janela aqui é a janela aqui da saída de um banheiro. Então, nós vamos fazer a limpeza externa.
das esquadrias, do vidro e também desta bancada. Por último, como aqui não tem rodapé, nós vamos limpar apenas o chão. Mas aqui embaixo tem um ralo e esse ralo tem uma película. A gente observa tudo isso, que são os detalhes da limpeza fina. A gente precisa observar o grau de sujidade do piso e também avaliar se tem película, se o ralo está intacto, se ele não tem nenhuma mancha. E temos também esta porta-balcão. É uma porta-balcão grande que dá acesso à área externa, ao corredor. Mas observem que nós vamos fazer a limpeza de toda essa esquadria, do vidro e todos os detalhes que estão ao fundo. Observem o grau de sujidade, porque precisamos fazer essa limpeza com bastante detalhes, porque às vezes encontramos aqui muitos respingos de tinta. E essa é uma limpeza que nós fazemos com cautela, com muita riqueza de detalhes. Observem o tamanho dessa porta-balcão, a limpeza interna e externa. E toda a limpeza pós-obra, ela é realizada a seco, ou seja, com pouca água. Nessa sala nós temos também uma área de luz. Então observem que eu tenho esta porta-balcão. O outro lado também temos uma porta-balcão. Então precisamos avaliar que tem bastante vidros. E já na saída, nós temos aqui ao centro um porcelanato amadeirado. Esse porcelanato amadeirado, ele vai ser limpo antes de ser instalado o paisagismo. Todo esse local em volta do porcelanato amadeirado vai ser colocado o paisagismo e a cliente não quer correr o risco de danificar as plantinhas. Então, nós vamos fazer primeiro a limpeza deste porcelanato amadeirado. Observem o grau de sujidade que tem esse porcelanato amadeirado, porque a maioria das vezes tem bastante respingo de tinta, respingo de textura. E isso tudo precisa ser levado em conta na hora de realizar este orçamento. O grau de sujidade e de dificuldade, ele é importantíssimo, um fator essencial na hora de elaborar esse orçamento. Porque pode ser que você não consiga realizar um bom orçamento se você não observar todos estes detalhes. Agora aqui nós temos essa porta que dá acesso à área de luz e a entrada para os quartos. Esse é um primeiro quarto. E aqui eu quero me atentar para um detalhe muito importante. Onde eu estou pisando é um carpete de madeira. Ao lado nós temos uma soleira de mármore, que parece esse carpete de madeira ser do mesmo revestimento, mas não é. O que nós estamos mostrando agora é um porcelanato amadeirado. E este piso onde eu estou, ele é um carpete de madeira. É bem diferente, por isso a gente tem que tomar bastante cuidado nessas observações. Bom, agora nós vamos mostrar o banheiro. É uma suíte. Nessa suíte a gente precisa prestar bastante atenção que ainda não está finalizada. Então, quando você realizar um orçamento, você pergunta para o cliente: vai ter box no banheiro? No local da pia, vai ter armário embutido? Porque aqui não tem nada, mas vai ter. Tá vendo? A tubulação já está passada. Perguntar: eu vou ter bancada? Eu vou ter armários? Aqui vai ter espelhos? Então, tudo isso que vocês não estão vendo, vocês precisam perguntar para o cliente. Caso vocês não perguntem, vocês vão avaliar que não tem nada disso. E se não tem nada disso, você coloca sempre o orçamento a menor. Então, essa conversa com o seu cliente, imaginar o que pode ser instalado e você vai fazer esse orçamento baseado no que ele te der de informações. Aqui nós temos um revestimento que ele tem alto relevo. Dá para perceber que ele tem alto relevo. Então,
observem que não é algo que tem tanta facilidade na limpeza. Isso deve ser observado também com bastante cautela. Ao lado temos um porcelanato. Os registros ainda não foram colocados, mas no dia da sua limpeza você precisa observar que você vai vedar todos esses registros. Olha quanta informação que nós temos em apenas um único espaço. O piso também é de porcelanato. Nós temos o vaso sanitário que contém etiquetas. Essas etiquetas, elas são removidas, todas as etiquetas são removidas quando a gente fala de vaso sanitário. São os detalhes que precisamos levar em conta exatamente na hora de formular um orçamento. Na parede nós temos, próximo a toda a tomada, nós temos marcas de lápis. E essas marcas de lápis, elas também são removidas. Todo esse trabalho é feito manual, juntamente com o escorrido de tinta que vocês estão observando. Então, detalhes dos mais... Todos esses detalhes, por menores que eles são importantíssimos na hora de você elaborar esse orçamento. Cada espaço deve ser avaliado individualmente. Neste quarto aqui, eu já disse que nós temos carpete de madeira, mas o rodapé ele é de madeira mesmo, não é de carpete de madeira. Então é um rodapé de madeira. Neste caso, é um quarto mais acessível para limpeza. Carpete de madeira, nós temos as luminárias em cima, não tem armários. Mas é importante que você pergunte para o seu cliente se vai ter armários. Porque às vezes não está instalado, mas pode ser que tenha. Nesse caso, eu acredito que não tem armários embutidos, porque vocês podem observar que todo o quarto está com rodapé. Quando existe a possibilidade de instalação de armários embutidos, fica um espaço sem rodapé. Não é o caso aqui neste ambiente. Então são detalhes importantes que você deve conhecer para não ficar imaginando que vai ser instalado marcenaria. Esse caso aqui é uma reforma, o cliente não tem a intenção de morar, né? Ele reformou a casa e essa casa vai ser vendida. Bom, esse quarto é um quarto mais tranquilo, levando em conta sempre que vai ser instalado um ar-condicionado, a porta, as maçanetas, tudo que a gente já falou nos demais ambientes. Partindo para o próximo quarto, é um outro ambiente, mas é um ambiente muito parecido com esse quarto que a gente acabou de sair. Essa casa é uma casa mais simples, não é uma casa de altíssimo padrão, mas é importante a gente avaliar todo esse espaço. Aqui nós temos uma janela que dá acesso à área externa. O que eu preciso observar aqui? A limpeza interna, que nós vamos fazer das esquadrias, das canaletas e dos vidros. Sempre isso é muito importante para a gente avaliar o grau de sujidade e de dificuldade. O grau de dificuldade aqui é porque eu não consigo fazer a área externa do lado de dentro. Eu vou precisar de uma escada, porque vocês vão ver depois o lado de fora é mais alto, então eu preciso de uma escada para fazer essa janela do lado de fora. Esse é o terceiro quarto. Observem que o padrão é o mesmo, as portas são brancas, o piso é de carpete de madeira e as janelas são iguais. É uma casa bem padrão, simples, luminárias no teto, então a gente vai fazer sempre essa avaliação. Agora, a diferença aqui, eu tenho um outro banheiro, que é uma suíte também. Aqui já tem várias marcas de fita. O pintor deixou essa marca de fita. Existe aqui, olha, algumas ranhuras. Marcas de fita todo pela porta. Isso pode ser que danifique a pintura. Então a gente tem que avaliar tudo isso que a gente vê. Essa porta aqui, ela ainda está com a cobertura, com a proteção, mas como eu disse, os detalhes
eles mudam de ambiente para ambiente. Aqui eu já tenho tinta na maçaneta e eu preciso observar isso para poder fazer uma limpeza impecável. Aqui já estão instalados os interruptores e também as marcas de lápis na parede. São marcas que eu vou retirar na hora da limpeza. E esse trabalho é um trabalho manual, onde eu gasto com mão de obra. Uma janela que dá acesso à área externa e eu preciso avaliar se eu consigo limpar essa janela por dentro e por fora. Se ela tem uma abertura, nesse caso ela tem, olha que abertura maravilhosa. Então eu consigo fazer a limpeza por dentro. Observem que aqui tem uma marca de caneta, Janela 01. Então é importante eu ter essa visão, porque depois eu preciso limpar. São os detalhes de limpeza que eu tenho que avaliar. Aqui nós temos um revestimento de parede de alto relevo. Então, imaginem que aqui tem um box, eu vou precisar ficar fechadinha aqui nesse box, fazer essa limpeza a seco, sem jogar água, porque eu tenho uma sanca em cima e essa sanca não me permite que eu jogue água. Então a limpeza semi-seca também deve ser observada em todos os banheiros. Aqui pode ser que tenha uma pia, pode ser que tenha um armário, também esse box, e pode ser que não tenha nada disso. Por isso é importante avaliar todos esses pontos antes de realizar um orçamento. Agora nós vamos olhar a área externa, dando continuidade neste corredor. Bom, o que a gente avalia aqui? As soleiras, as janelas, que elas são da cozinha, mas a gente precisa olhar porque aqui é área externa. Então nós vamos fazer a limpeza das esquadrias, dos vidros, desta soleira ou pingadeira de mármore. Aqui nós vamos limpar os rodapés e o piso. Mas observem que esse é um piso diferente, é um piso antiderrapante. Não é um porcelanato comum. Então precisamos avaliar todo esse grau de sujidade, porque ele tem respingos de textura, respingo de tinta e massa e tem também o encardido de terra. Se vocês observarem todos os detalhes até o final, ele está bem sujo. Isso é grau de sujidade que a gente avalia. É importantíssimo que a gente avalie. Olha os rodapés, tem muita textura escorrida e bastante tinta. Por que a gente observa isso? Porque na hora de fazer a limpeza, isso demanda muito tempo. É um serviço manual que precisa ser observado com bastante cautela. Temos também essa porta-balcão da área externa. Observem a sujidade, textura, tinta, além da sujidade. Então, observar estes detalhes são fundamentais na hora de elaborar um bom orçamento, porque isso é grau de sujidade bem alto e para a gente fazer a limpeza de tirar essa textura e esses respingos de tinta cinza, se você não olhar bem de pertinho, parece que não tem, mas essa textura aqui, olha, ela já risca, inclusive aqui na maçaneta. Ela pode riscar essa porta. E você, observando todos esses detalhes, você já se previne de um possível problema futuro. Temos também esta soleira externa, mas essa limpeza aqui, ela é realizada, considerada, né, aqui na área externa. Bom, nós vamos descer agora esses degraus da escada, que estão com grau de sujidade bem alto. E observem que continua a sujidade aqui, não só respingos de tinta, como textura e a sujidade de terra. Por ter essa sujidade de terra, o que a gente vai observar? Na limpeza desses degraus, elas são feitas manualmente, porque não dá para você colocar uma enceradeira aqui. O enxágue pode ser realizado com a lavadora de pressão, mas não dá para você passar a enceradeira no degrau. Então aqui demanda bastante tempo para um colaborador realizar a limpeza impecável dessa escada. Por isso é importante observar todos estes detalhes. Observem que essa torneira que ela está na parede, ela é nova. Então ela tem pouco respingo de tinta,
pouco grau de sujidade. Então, nesse caso, é uma torneira fácil de realizar a limpeza. Mas depois eu vou mostrar uma outra torneira, qual é o grau de sujidade dessa outra torneira. Bom, vamos continuar aqui embaixo, que eu tenho aqui o mesmo porcelanato, que é um porcelanato antiderrapante. Observem o grau de sujidade de toda a extensão deste piso. Então, é um quintal que tem bastante sujidade, o corredor aqui também bastante sujidade. Depois eu tenho uma área coberta, que será uma área de churrasqueira, e a sujidade bem alta. Aqui, na área externa, não foi coberto, tá? Então, temos aqui o porcelanato, o granito, que é essa pedra aqui ao redor, muita textura e também respingos de tinta. A área externa, a gente pode fazer a lavagem com a enceradeira, a lavadora de pressão, para enxágue. Então, não é só a enceradeira que vai resolver aqui. A gente usa a enceradeira com a lavadora de pressão. E a gente passa isso para o cliente. Bom, aqui dentro nós temos um banheiro. E esse banheiro está com o piso coberto, mas ele tem o mesmo porcelanato aqui no piso. Essa porta que tem grau de sujidade bem alto. Os azulejos, a gente consegue fazer a limpeza sem uma escada, se o colaborador tiver a mesma altura que eu, 1,63 m. Então é possível fazer sem escada. A janela com seus escritos e sujidades. Tem bastante aqui, ó, o nome da cliente. Então a gente tem que remover essa etiqueta, fazer toda a aspiração. Depois a limpeza também deste vidro. Esse vidro é um vidro diferente dos vidros que a gente costuma ver. Ele é um vidro que ele possui ranhuras. Ele não é um vidro liso. Então, se tiver bastante tinta aqui, respingos de tinta ou de cimento, a gente demanda de muito tempo para fazer essa limpeza. Este revestimento de parede é muito parecido com os demais de toda a casa. Revestimento em alto relevo. Aqui nós temos um outro tipo de revestimento que é um porcelanato. Então observem que temos dois tipos de revestimento nesse banheiro. Ainda não foi instalada a pia, nem foi instalada a marcenaria. A cliente não me disse se vai ter ou não, mas a gente precisa perguntar. Caso tenha, a gente tem que colocar isso tudo no orçamento. Bom, eu tenho que observar também os revestimentos de parede. Um dos revestimentos de paredes mais utilizados hoje em dia é o porcelanato que imita madeira, que é esse aqui, ó. Ele é bem bonito, ele tem várias ranhuras e por isso ele imita de fato uma madeira. Mas neste caso aqui é um porcelanato. Então o que a gente precisa avaliar? Dá uma olhada em cima, toda a parte de cima tem muito resíduo de rejunte. Então, esse esbranquiçado todo aqui nesse porcelanato é resíduo do rejunte. Então, quem assentou esse piso passou aquela esponja de resíduo de rejunte e ficou em todo ele. A diferença dá para ver nas extremidades, lá em cima. Mas tem também escorrido de textura, tem respingos de tinta. Então, esse revestimento de parede precisa do auxílio de uma escada. Se você não tiver uma escada, dá um pouquinho mais de trabalho. Posso fazer essa limpeza também com suporte LT, um cabo e suporte LT. Mas vai dar mais trabalho porque o grau de sujidade é alto e também por ele conter essas ranhuras, né? Ele não é um piso liso. Falando em altura, vamos observar que aqui fora eu tenho também duas janelas. As janelas que dão acesso à área externa, são as janelas dos quartos. Então, quando nós estivemos lá em cima, eu mostrei para vocês uma altura. E eu falei, não dá para fazer a limpeza interna dessas janelas, internas e externas por dentro. Porque às vezes é possível fazer isso quando você não tem essa altura que eu estou agora. Mas nesse caso, eu preciso sim utilizar uma escada para fazer toda a limpeza dessas janelas, que são esquadrias que necessitam de um pincel para fazer essa limpeza. Nesse caso, um colaborador vai ficar na escada
e vai fazer toda essa limpeza. Essa limpeza é realizada a seco, pouca água, um pincel. Por que a seco? Porque senão você danifica toda essa textura que o cliente acabou de fazer. Então o nosso trabalho, ele é realizado com pouca água, preservando a integridade dos materiais e também pensando no meio ambiente. E aqui, se a gente utilizar uma mangueira ou uma lavadora de pressão, a gente vai danificar toda a pintura e a textura do cliente. Dessa forma, a gente já consegue apresentar para esse cliente um orçamento que vai trazer para ele qualidade de vida, conforto, segurança e, claro, a entrega de uma limpeza impecável.